Alexandre de Moraes retirou o sigilo do inquérito das joias. E se você tinha algum receio que Bolsonaro poderia não ser preso, pode comemorar, porque Bolsonaro vai ser preso. Ele tá muito, mas muito lascado. As provas contra ele são robustas e a estratégia de defesa do Bolsonaro é insuficiente, é fraca, é frágil. Nós temos mensagens de Bolsonaro com Mauro Cid mostrando que ele sabia de todo o esquema. Temos confissões do Cid e do pai dele dizendo que eles entregaram valores em espécie do Bolsonaro. E análises bancárias mostrando que era impossível Bolsonaro permanecer nos Estados Unidos sem o recurso que ele obteve com a venda das joias. Ou seja, acabou para Bolsonaro. Neste momento, ele deve estar de dentadura batendo, chorando em algum banheiro. Mas o que você acha disso tudo? Eu quero saber se você acreditava que Bolsonaro seria preso ou ainda tem desconfiança. Isso tudo é o fim de Bolsonaro? Qual vai ser o impacto político para ele? Você curtiu as provas? Então like no vídeo e se inscreva no canal. O Alexandre de Moraes, ele tirou o sigilo do inquérito das joias. Agora todos temos acessos a esse inquérito, que é um inquérito muito importante. E assim, as provas contra o Bolsonaro, elas são extremamente robustas. Foram provas produzidas, por óbvio, pelo próprio Bolsonaro, por toda a organização que ele chefiou para desviar recursos, se apropriando desses recursos, e aí está o peculato, e depois lavagem de dinheiro. Porque Bolsonaro tentou legalizar aqueles bens que foram desviados por ele, joias, relógios, esculturas, para que ele pudesse absorver esses recursos, tudo via dinheiro em espécie. Agora a PGR vai ter 15 dias, que é o prazo que Alexandre de Moraes deu a Paulo Gonet, para saber se mais provas precisam ser coletadas, se a PGR vai arquivar a denúncia contra Bolsonaro, o que não vai acontecer, ou se a denúncia vai ser aceita. Como eu falei, as provas elas são muito robustas, tem a confissão do pai do Mauro Cid, que é um elemento assim muito sensível, não tem como Bolsonaro escapar. A desculpa que Bolsonaro tem é uma desculpa muito ruim, ele quer descaracterizar o peculato para caracterizar improbidade administrativa, porque peculato é crime e ele pega prisão. Improbidade administrativa, Bolsonaro vai pegar aí apenas uma multinha. Mas não tem como isso acontecer, porque Bolsonaro vai falar que havia uma interpretação da lei, o que não tem, porque a Receita Federal avisou o Bolsonaro e mostrou para o ministro Bento Albuquerque de Minas e Energia todo o trâmite legal para a liberação das joias. Mas isso não foi feito. Mauro Cid foi lá em loco, no aeroporto de Guarulhos, para tentar reaver essas joias, e ele foi negado. Depois, o gabinete adjunto de documentação histórica da Presidência da República falou várias vezes para o Mauro Cid: Cid, esses itens eles não são personalíssimos, eles são itens da União, vocês não podem vendê-los. Mas mesmo assim, Bolsonaro teve os itens vendidos, ele organizou toda uma operação usando o avião presidencial para que os itens fossem vendidos. E quem falou isso foi o próprio pai de Mauro Cid, o general Lorena Cid. E o Cid também confirmou que entregou recursos em espécie nas mãos de Bolsonaro. Segundo o pai de Mauro Cid, o general Cid, em depoimento à Polícia Federal, ele deu a Bolsonaro 3 repasses, 3 parcelas de recursos ou de dinheiro que foi obtido com a venda das joias. A primeira vez que Cid entregou o recurso em mãos de Bolsonaro foi na última viagem do ex-presidente aos Estados Unidos, quando ele participou da Assembleia Geral da ONU. Ali foi entregue a primeira parcela e depois Cid confirmou os outros repasses. O pai de Mauro Cid, quando ele conseguiu vender uma das joias, ele armazenou os recursos ou o dinheiro na sua própria conta bancária e ficou reservado para depois entregar ao Bolsonaro, como ele entregou em mãos, e tudo isso foi confirmado pelo próprio Mauro Cid. Não tem jeito, Bolsonaro vai querer falar que é uma mentira, que ele não tem provas disso e daquilo, mas existem muitas e muitas provas mostrando que a operação toda era feita em cash, em dinheiro vivo. O depoimento do Cid é fatal contra Bolsonaro, o depoimento do pai do Mauro Cid é extremamente devastador. A Polícia Federal estima que 6 milhões de reais foram desviados. E tudo isso tinha como objetivo custear a estadia de Bolsonaro nos Estados Unidos. E como que a Polícia Federal identificou isso? Porque eles quebraram o sigilo do Bolsonaro e viram que nessa estadia do Bolsonaro nos Estados Unidos não havia movimentação financeira na conta do Bolsonaro do Banco do Brasil
e nem na conta do Bolsonaro do Banco do Brasil da América, o BB América. Ou seja, como que o Bolsonaro passa 3 meses no exterior e não faz movimentações financeiras para custear a sua estadia lá em dólar? O dólar estava alto naquela época. Então Bolsonaro fez todo esse custeio com recurso público. Ou melhor, perdão, com recurso em espécie. E aí vem, de onde saiu todo esse dinheiro? Possivelmente com a venda das joias. Porque Bolsonaro pagava tudo em cash. E essas transações feitas em dinheiro vivo são feitas justamente para ocultar lavagem de dinheiro. Há indicação de lavagem de dinheiro. Não tem jeito, Bolsonaro tá lascado. A Polícia Federal, ela fechou toda a trama contra o ex-presidente. E existem provas de que Bolsonaro sabia disso, porque tem trocas de mensagens do Mauro Cid com o Bolsonaro. Tem mensagens apagadas do Bolsonaro que ele mandou pro Mauro Cid, depois ele próprio apagou, mas tem lá a conversa do Cid e pelo contexto da conversa você consegue entender o que foi passado ou não. Tem links do Mauro Cid que ele enviou para o Bolsonaro da página que realizou o leilão das joias. Com os celulares do Bolsonaro, ele pode ter apagado as mensagens, tudo, mas você tinha os cookies e o histórico de busca do Bolsonaro, arquivos do celular, dos navegadores dos celulares do Bolsonaro, que mostravam que ele sabia de tudo, que ele navegou pelas páginas do leilão, que ele foi informado. Então não há o que ele possa fazer. Bolsonaro sabia, tinha consciência e não adianta culpar Mauro Cid, porque Cid não ficou com o recurso. Ele vai falar que o recurso ficou na conta do pai do Cid, mas depois é só pegar o extrato e mostrar que em determinadas datas o recurso foi retirado da conta do pai do Cid e entregue para o Bolsonaro. Então a defesa ela é muito fraca. Tem conversa do Mauro Cid com outro auxiliar, com Marcelo Câmara, falando que precisa tudo ser feito em cash para facilitar e com menos cash possível. Fora todo o avião da FAB, todo o aparato da FAB, ou melhor, da presidência que foi utilizado. O avião presidencial foi usado 3 vezes nessa operação. Uma vez levando as joias para os Estados Unidos, tinha lá as joias que... a quarta joia que foi encontrada era um barco de ouro e uma palmeira de ouro que o Bolsonaro teria recebido numa viagem ao Oriente Médio. Cid tentou vender, mas depois viram que não tinha quantidade de ouro que era estimado e depois ele não vendeu. E aí o que aconteceu? Um dos relógios, um dos kits de joia foi colocado para leilão, não houve o arremate e nesse meio tempo do primeiro leilão com o segundo estourou o caso, Cid entrou em contato com o joalheiro para retirar os itens do leilão para que esses itens pudessem ser recuperados e passados para o acervo presidencial. Então, pessoal, é muita prova que não tem como Bolsonaro argumentar. Agora resta esperar o desdobramento do inquérito para o Bolsonaro ser preso e começar o julgamento e outros inquéritos a partir desse inquérito das joias. Como, por exemplo, o motivo de Bolsonaro ter recebido presentes tão caros e sistemáticos dos Emirados Árabes e do Oriente Médio. Muito se especula da venda da refinaria da Petrobras, a refinaria Landulfo Alves. Isso teria sido promovido pelas joias porque seriam itens mais fáceis de entrarem pela mala escondido e depois vendidos posteriormente. Então, não tem jeito, Bolsonaro não escapa dessa prisão, não vai escapar da condenação. O STF não precisa ter medo de prender o Bolsonaro, porque o relatório da Polícia Federal parece que está muito robusto, as provas elas estão super contundentes e os advogados de Bolsonaro vão ter muita dificuldade de tirarem o ex-presidente dessa situação que sinceramente não vai sair. Só sai direto para a papuda.